E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, vamos lá. Vamos para uma questão que surgiu de um ouvinte em meu último vídeo. Então, esse colega, que é o PM Fixman, esse é o pseudônimo dele aqui, né? Codinome. Ele escreveu assim: Legal, Adriano. Mesmo sendo um leigo, eu entendi suas colocações, mas a narrativa me parece voltada aos profissionais da área. E como faz o paciente para fazer julgamento de causa uma vez já dentro do processo? Aliás, logo de começo, como escolher um profissional para me atender? Não acho que todos os seus inscritos sejam profissionais da área. Muitos devem ser leigos como eu ou até mais. Então, como fazer? Se você é um leigo, como fazer para não cair nas mãos de um terapeuta pouco qualificado? Para que você não comece a fazer uma terapia ruim. Como se proteger de uma terapia ruim? Então, isso me fez lembrar uma primeira situação, gente. A situação de eu receber em consultório ou mesmo no CAPS, de eu receber pacientes que vieram de outros terapeutas e do que eu mais ouvi em mais de 20 anos de prática, do que eu mais ouvi de reclamações de pacientes que vinham de outros terapeutas. A maioria dos pacientes vindo de outros terapeutas, na minha lembrança, sempre ao reclamar, costumam reclamar mais do terapeuta, que eles não entendem o que o terapeuta está fazendo. E o livro, Como Falhar na Relação, ele chama muito atenção para isso também, que é importante explicar para o paciente o que é uma terapia, como ela funciona, como será aquele enquadre, aquele contexto, aquela interação, aquela relação paciente-terapeuta. Porque senão muitos sairão dali e não voltarão mais. Irão somente à primeira entrevista, a primeira consulta e não mais retornarão, que é o que muito ocorre com muita frequência, o que muitos não retornam para a segunda consulta. Isso é muito frequente segundo as estatísticas. Então é importante para o terapeuta ele deixar muito claro, explicar muito bem para o paciente, tentar entender muito bem quais são as dúvidas do paciente para poder fazer um acordo ali, um contrato de certo modo, que o paciente consiga entender o que vai ser feito, como é que será o trabalho, e para que não haja um tipo de frustração que faça com que o paciente não volte mais, porque ele simplesmente não entende o que o terapeuta está fazendo, e muitos pacientes não entendem por que o terapeuta, isso é o que eu mais ouvi, porque o terapeuta não fala. Ele não fala. Eu ouvi muito isso de paciente. Eu ficava lá falando, me abrindo minha vida toda, e o psicólogo não falava nada. E eu não entendia aquilo era muito esquisito. Eu perguntava, ele não respondia. Ou então devolvia a minha pergunta. Eu perguntava e ele devolvia para mim a pergunta que eu tinha feito para ele. Então, assim, de fato, isso vai provocar estranhamento. E se não houver conversa sobre isso, se isso não for explicado, pode ser que o paciente estranhe e ele vá embora. E em alguns casos também existe essa dificuldade por parte de muitos terapeutas, porque eles não estão sensíveis às contingências, não são sensíveis ao que as pessoas estão demandando. A questão até de linguagem corporal, de que se a pessoa está se sentindo bem, não está na interação. E então não estão sensíveis a isso, e não estão sensíveis às demandas populares, às demandas mais comuns da população, da região onde ele trabalha, do país, enfim, de onde, quem é essa população que ele atende, quem é essa clientela, o que essa clientela deseja e como devemos abordar isso, deixando claro o que iremos fazer e o que não iremos fazer, o que é possível e o que não é possível. Paciente demanda querer saber o que está acontecendo, um pouco de prognóstico, meta, prazo, tudo isso precisa ser conversado. Se o terapeuta não faz isso, o paciente pode ser que não entenda nada do que está acontecendo. Estou jogando meu dinheiro fora, estou botando meu dinheiro em alguma coisa que eu não sei onde vai dar, o que é isso aqui, vai embora mesmo, porque dinheiro não nasce em árvore, não é verdade? Então é um ponto aí importante. E as pessoas têm direito a prognósticos, metas, prazos, têm direito a esclarecimentos,
Então é importante conversar sobre isso, é importante deixar isso claro e deixar o paciente totalmente no ar. Falar, eu não tenho prazo nenhum. Não é bem assim, não é assim que se conversa com o paciente, né? Mesmo que você estabeleça algumas metas que são um pouco alargadas, não são muito estritas, mas talvez seja bom estabelecê-las. Estabelecer uma relação também de trabalho conjunto, uma relação que vá se estabelecendo assim de um modo mais natural. Eu acho interessante também, mais espontâneo. Que é o quê? Eu acho interessante ter tarefas. Que o paciente tenha tarefas, mas as tarefas têm toda a questão de como trabalhar essas tarefas. Talvez eu faça um vídeo somente sobre isso, trabalhar com tarefas e como trabalhar com tarefas. Esse é um ponto, inclusive, abordado no livro Como Falhar na Relação. E é um ponto importante. Outra questão também, outra queixa, é que alguns pacientes chegam se queixando de terapeutas que foram agressivos, que foram grosseiros, foram rudes. Então, aí é algo que pode ocorrer até com terapeutas experientes, pode ser acidental e pode fazer um paciente ir embora e não voltar mais. E isso, conheço muitos colegas que passaram por isso, eu mesmo já passei por isso, porque chega um momento que a gente pode falar alguma coisa que a pessoa pode não se sentir bem com o que a gente está falando, a gente pode usar uma palavra fora do lugar, isso pode fazer com que a pessoa vá embora e não volte mais, que ela fique profundamente mexida, mobilizada, chateada. Não é um outro ponto também importante, esse cuidado extremo sempre que temos de ter com os pacientes em uma postura de deixar o paciente o mais livre e tranquilo possível, uma relação o menos punitiva e aversiva possível. Agora, o problema do paciente, do terapeuta que se comporta como uma porta, né? Que é aquele terapeuta que não fala, que fica mudo, que o paciente não entende nada, porque ele fica devolvendo pergunta que o paciente faz, ele nunca responde a pergunta nenhuma, ele nunca faz nenhum tipo de orientação direta. Então, eu creio que muitos terapeutas, a maior parte dos terapeutas que sofrem com isso costumam ser terapeutas iniciantes. Porque muitos saem da graduação de psicologia com concepções que, na minha compreensão, são concepções um pouco equivocadas em relação ao contato com os pacientes e a ideia de diretividade ou uma certa neutralidade. Então, tem terapeutas iniciantes que acreditam que não é bom ser diretivo de modo algum, nunca, tem que ser sempre não diretivo, ele não pode fazer nenhum tipo de instrução, de sugestão direta, ele tem que sempre ouvir e não pode meter a colher em nada, né? Ele não pode fazer aconselhamento, não pode aconselhar e muito menos ele vai fazer aconselhamento e não compreende a diferença entre aconselhar e aconselhamento, que são coisas bem diferentes e que ele pode sim fazer aconselhamento. Talvez tema para um outro vídeo também para explicar a diferença entre aconselhar e aconselhamento. Então essa concepção de que ele tem que ser sempre não diretivo, nessa concepção assim pouco trabalhada, uma concepção que não está muito bem definida nem mesmo para esse terapeuta, ele acaba se transformando em uma pessoa muda, sem ação, que deixa o paciente à deriva muitas vezes. Porque ele acha que ele tem que ser não diretivo, ele não pode fazer nenhum tipo de aconselhamento, ele não pode ser nenhum tipo de instrução, de orientação, e aí isso pode facilitar esse tipo de sensação por parte dos pacientes, de que o paciente está conversando com uma porta. Bom, mas como saber se entrei aí para o paciente, né? Você, paciente, como saber se você entrou numa barca furada ou não? Já começou uma terapia, não está se sentindo bem, como saber se entrou numa barca furada ou não? Eu dei algumas dicas no vídeo anterior, estou colocando no card, como se proteger. Então, porque existem terapeutas narcisistas e terapeutas com formação ruim. Então, já dei algumas dicas lá. Tem terapeutas que são abusivos. E assim, uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior é que existe também alguns terapeutas que são abusivos fazendo elogio do sofrimento. Então o paciente vai para a terapia, sempre volta não somente mobilizado, mas volta mal. O paciente fica destruído depois das sessões e isso não se sustenta de uma forma razoável. Sair assim, ficar mobilizado
angustiado com algumas intervenções? É algo que pode acontecer? Sim, pode acontecer. Agora, acreditar que isso tenha que ser uma norma, de que fazer psicoterapia é algo que sempre vai haver uma angústia grande, quase que intolerável, insuportável, e que o processo de fazer terapia é todo marcado somente por sofrimento, isso é elogio do sofrimento. E aí eu acho que a gente tem que acender uma luz de alerta, porque existem terapeutas abusivos, narcisistas, que usam disso numa relação abusiva, numa relação até sádica, uma relação que se estabelece uma dinâmica às vezes sadomasoquista na relação com seus pacientes, de submissão. Então, há terapeutas que acabam de alguma forma abusivos, acabam fazendo com que seus pacientes tenham que aceitar, na concepção deles, e que eles tentam transmitir, de que tem que aceitar os abusos, e esses abusos ficam dentro de uma concepção ideológica de que todo o processo tem que ser marcado por sofrimento mesmo, no pain, no gain, se não tem dor, não tem ganho, que a gente só cresce sofrendo, que a vida é sofrimento. Olha, cuidado com isso. Eu acho que é importante acender uma luz de alerta, porque sofrimento pode fazer parte? Pode. Agora, achar que tudo vai pelo caminho do sofrimento, muito cuidado com isso. Bom, e aí num terceiro ponto aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês, é o que? Eu não indico coaches, não indico hipnólogos ou qualquer tipo de terapia mais alternativa que funciona, na verdade, como caça-níquel. Então fiz um vídeo também sobre coaching, hipnose, hipnoterapia, para falar desse aspecto de caça-níqueis. São verdadeiros caça-níqueis, geralmente é isso. Não vejo justificativa para um psicólogo se transformar em coach e assim se denominar. Não vejo justificativa também para um psicólogo simplesmente tentar restringir toda a sua prática à hipnose, ou simplesmente se classificar como um hipnoterapeuta, sendo que a psicologia tem todo um arsenal, todo um arcabouço de técnicas interessantes, importantes, valiosas e eficazes. Não faz sentido vir com um marketing muito forte de soluções prontas, rápidas e mágicas. Então, muito cuidado com terapeutas muito marqueteiros, que tem um discurso mais de autoajuda, de você vai vencer, nós vamos conseguir, porque depende de você, porque discursos, na minha compreensão, perigosos, ruins, equivocados e sem sustentação. Então eu não indico mesmo. Então, assim, esse é um outro ponto. Quarto ponto: como não entrar numa barca furada, né, do paciente? Primeiro, pesquisar o CRP do profissional. Pesquise o CRP, pesquise por processos na justiça, pesquise a abordagem que esse terapeuta divulga, que ele adota, se essa abordagem é aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia, se não é, se essa abordagem tem sustentação acadêmica, científica. Pesquise pelas palavras-chave: controvérsias, charlatanismo, atreladas obviamente às abordagens, atreladas também, se possível, ao nome do terapeuta em questão. Controvérsia, charlatanismo, farsa, fraude, golpe. E veja se tudo está certinho, bem regulamentado em termos de Conselho Federal de Psicologia, de conselhos regionais. E o quinto ponto, como escolher um bom terapeuta? O modo mais prático, na verdade, é por indicação, por indicações qualificadas, que podem ser por outros psicólogos de outras áreas, mas que tem uma formação sólida, uma formação comprovadamente boa, e geralmente com pós-graduação aprofundada. Não precisa ser uma pós-graduação stricto sensu, pode ser uma pós-graduação lato sensu, especialização mesmo. Se aquele
profissional que não fez somente a graduação, mas também se especializou em alguma coisa, se é um profissional que estuda, se são pessoas que qualificadas, que aí a partir de uma indicação de um profissional assim fica mais fácil. Ah, você não conhece nenhum profissional assim? Vá no CRP, procure, pergunte, vá em uma instituição como uma universidade sólida e qualificada da sua região, pergunte por lá, você vai acabar encontrando profissionais que possam lhe indicar outros profissionais bem qualificados e, no caso, também outros profissionais de saúde podem ajudar se forem bem qualificados. Então, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, outros profissionais da área, enfermeiros, outros profissionais da área de saúde que possam qualificados, que possam indicar psicólogos bem formados e bem qualificados. Então é isso, meus queridos, me ajudem a alimentar o algoritmo do YouTube, deem like ou dislike, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, acionem as notificações. E, finalizando, eu gostaria de dizer a vocês que o próximo vídeo será sobre hipnoterapia, porque houve um inscrito que perguntou sobre a hipnoterapia, se vale a pena, se os profissionais são bem qualificados e o que eu penso disso. Então, próximo vídeo sobre hipnoterapia, ok? Um abraço e até a próxima.